O primeiro passo para resolver o exercício é determinar quantas incógnitas, ou seja, quantas forças, cada reação gera. Isso é feito analisando a tabela 5.1. No ponto A, tem-se o elemento correspondente a pino liso ou dobradiça, portanto há duas incógnitas, e as reações são as duas componentes da força resultante, ou a intensidade e a direção φ da resultante. As componentes estão no eixo horizontal e no eixo vertical, e os sentidos serão adotados para cima e para a esquerda, nomeando as forças de reação. De acordo com o ponto em que estão na figura, tem-se o diagrama de corpo livre, considerando a tração de B para A e o centro de gravidade no ponto médio da rampa, porque ela é uniforme. No ponto a força horizontal AX para a esquerda e a força vertical AY para cima. Decompondo a força de tração T, observando que o vetor e suas componentes formam um triângulo retângulo, na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, e o seno na componente oposta ao ângulo, tem-se a componente x, que está para a direita, por isso recebe o sinal positivo, e que vale o módulo da força T, que corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o cosseno de 20 graus. O cosseno, porque a componente está colada no ângulo. A componente y tem um sinal negativo porque aponta para baixo e corresponde ao módulo de t vezes o seno de 20 graus. Seno, porque a componente é oposta ao ângulo. Então, basta aplicar as equações de equilíbrio de forças que estão na equação 5.2, iniciando pela aplicação da condição de equilíbrio no ponto A, considerando o sentido positivo de rotação como anti-horário. Lembre da expressão relógios negativos. O somatório dos momentos no ponto A deve ser igual a zero. Três forças geram momento: a componente x de t, a sua componente y e a força g. Como Tx é uma força horizontal, usa-se a distância vertical até o ponto A, e o momento gerado por ela recebe o sinal negativo porque está no sentido horário. A componente y gera um momento no sentido anti-horário, por isso recebe o sinal positivo, e como a força é vertical, usa-se a distância horizontal até o ponto A, sendo o mesmo válido para a força G, que é vertical e também provoca um momento no sentido anti-horário, por isso recebe o sinal positivo. Note que as distâncias são calculadas a partir dos triângulos retângulos formados. A distância vertical entre A e B equivale ao cateto vertical do triângulo retângulo cuja hipotenusa é 7 e o ângulo com a horizontal é de 30 graus. A distância horizontal corresponde ao cateto horizontal desse triângulo retângulo, sendo usado o cosseno, porque é no cateto horizontal que o ângulo está colado, e com a força G é utilizada a distância horizontal, que corresponde ao cateto horizontal do triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale 5, sendo usado o cosseno, porque o ângulo está colado no cateto horizontal. Isolando o módulo de t, tem-se que ele é aproximadamente 1424,93 libras. E como existem dois cabos, a tração total se divide entre eles, igualmente porque o ângulo é o mesmo.
portanto a tração em cada cabo é de aproximadamente 712,46 libras. Como atividade extra, tem-se o cálculo das reações. Aplicando o somatório das forças no eixo X, tem-se a componente X da tração e a força AX da reação, que ao ser isolada, resulta em aproximadamente 1.338,99 libras. O sinal positivo na resposta indica que o sentido arbitrado está correto. O somatório das forças no eixo Y tem a componente Y da tração e a reação AY, que isolada resulta em aproximadamente 487,35 libras.